Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falávamos sobre a virgindade de Maria. Lembro que nos últimos programas temos falado sobre os dogmas marianos. Já falamos, por exemplo, sobre a predestinação de Maria, a Imaculada Conceição, faça-se em mim segundo a tua palavra, a maternidade divina de Maria e, no último programa, a virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Os relatos evangélicos entendem a concepção virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e todas as possibilidades humanas. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo. Assim falou o anjo Gabriel a José, quando José estava em dúvidas, perplexo com a gravidez da sua noiva, digamos assim. E nós chegamos então ao parágrafo número 498. Por vezes se tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. Aliás, só uma questão importante que todos saibam, sobretudo em meados do século XX, mas depois também, já no final do século, havia correntes de exegese, de estudos da Sagrada Escritura, baseadas no método histórico crítico, que praticamente queriam ver em quase todos os evangelhos uma construção da comunidade e não uma narrativa que brotasse de fatos históricos propriamente ditos. Outros exegetas, graças a Deus, se esforçaram para buscar as ipsissima vox Iesu, né, as ipsíssimas, né, originalíssimas vozes de Jesus, porque certamente não se trata de uma gravação de tal maneira que até as vírgulas das palavras ou das frases de Jesus fossem anotadas. Guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos foram aprendendo do Mestre e depois reproduzindo por escrito aquilo que eles mesmos haviam aprendido. De resto, havia técnicas rabínicas muito usadas em que as pessoas aprendiam de memória, por repetição, por associação de palavras, trechos inteiros da Sagrada Escritura, genealogias, né? Crianças que eram capazes de recitar a genealogia dos seus antepassados, até 15, 20 gerações ou mais. Então, certamente não se trata de degravações de registros audiovisuais, que não existia naquela época, que depois foram colocados por escrito. Se trata, sim, de anúncios, de recordação, sempre inspirada pelo Espírito Santo, daquilo que Jesus disse e fez. Mas daí a querer dizer que os evangelhos, e particularmente os evangelhos da infância, fossem totalmente construção da comunidade, hoje já se reconhece como um exagero que não tem mais sentido. Aliás, diga-se de passagem, o Papa Bento XVI, como sabem, ainda, ou já como Papa, não mais apenas como pessoa física, como teólogo, Joseph Ratzinger, ele escreveu uma trilogia sobre Jesus de Nazaré, 3 volumes, em que ele mostra a vida pública de Jesus, mostra a Páscoa do Senhor, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, e depois, no 3º volume, justamente os evangelhos da infância. E Bento XVI, nesse sentido, é muito claro ao mostrar que por detrás de eventuais construções poéticas dos próprios evangelistas havia, sim,
fatos históricos que ele considera incontestáveis. Mas, de fato, teve gente que chegou, inclusive, a se perguntar sobre a existência histórica de Jesus. Eu tenho um livro cujo original é A Jesus pelos Evangelhos, mas que foi traduzido em português com o título Jesus existiu? Interrogação. Como se tudo não passasse de uma construção da comunidade. Evidentemente que hoje mesmo a ciência histórica séria já não caminha nessa direção. A esse tipo de questionamento se deve responder: a fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, dos judeus e dos pagãos. Então, por exemplo, São Justino, que foi um dos primeiros apologetas da igreja, alguém que vai defender a fé cristã que estava ainda começando, né? São Justino viveu lá nos primórdios, nos primeiros anos da igreja pós-apostólica, e ele tenta mostrar, tanto diante do mundo judaico quanto diante do mundo grego, a credibilidade daquela nova fé, daquela nova crença que estava se desenvolvendo. E então São Justino deixa muito claro como já naquela ocasião havia oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos crentes, dos não crentes, melhor dizendo, dos judeus e dos pagãos. Se havia tanta oposição e tanta crítica, é sinal de que não poderia se tratar de uma invenção. Ninguém vai inventar uma coisa simplesmente para se expor. Se os cristãos desde o começo defendiam essa concepção virginal de Jesus, é porque isso lhes tinha sido efetivamente revelado. Então, a fé na concepção virginal de Jesus não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. Pelo contrário, elas contrariavam, essa ideia contrariava as ideias do tempo. O sentido desse acontecimento só é acessível à fé, que vê o nexo que interliga os mistérios entre si. Aqui nós temos uma expressão da Constituição Dogmática Dei Filius, do Concílio Ecumênico Vaticano I, que fala dessa analogia da fé. Né? É preciso ver, ao interpretar as Sagradas Escrituras, não apenas um sentido imediato que um autor particular, Isaías, Paulo, João, quis dar a um determinado texto. Isso é importante, sim, sem dúvida, como parte do estudo, mas do ponto de vista da fé é preciso ver a totalidade do que a Escritura quis revelar. E aí sim nós vamos conhecendo cada vez mais os conteúdos e a profundidade desses conteúdos da nossa fé. Então, a fé vai ver o nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a encarnação até a sua Páscoa. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, como os dogmas cristãos eles estão profundamente entrelaçados um com o outro, de tal maneira que a maternidade divina de Maria tem tudo a ver com a encarnação, com a verdade da encarnação. Então, a concepção virginal de Maria tem tudo a ver com a sua Imaculada Conceição, que por sua vez tem tudo a ver com a salvação universal do gênero humano feita por Jesus. E salvação essa da qual ela usufruiu por antecipação, com vistas aos méritos do seu próprio filho. Então, o que o nosso catecismo está nos lembrando é que é preciso inserir também a virgindade de Maria nesse contexto do conjunto das verdades dos mistérios de Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.